medida provisória que cria o programa Mais Médicos, já aprovada na Câmara, ainda continua causando polêmica. O objetivo da medida é aumentar o número de médicos na periferia das grandes cidades e em municípios do interior. No entanto, a contratação de médicos estrangeiros, sem a necessidade de revalidar o diploma, é um dos pontos mais criticados no programa. Neste Palavra Aberta, vamos conversar com um dos críticos ao programa. O deputado Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, defende a criação de uma carreira de Estado para os médicos. Vale lembrar que o Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Eleusis Paiva, esse programa, a solução encontrada, né, sem esse revalida, talvez fosse alguma coisa para ampliar o número de médicos, mas um projeto de carreira de médicos de Estado não seria uma solução muito demorada? Olha, Regina, o que é importante para você, para quem está nos assistindo em casa, o que é importante saber? Primeiro, eu acredito que tanto as entidades médicas como os deputados aqui da Câmara Federal, que se colocaram contrários, são principalmente os deputados voltados ao setor de saúde. Por que nós ficamos contrários? Olha, ninguém é contra estar levando mais médico para a periferia, ninguém é contra estar levando mais médicos para as cidades onde nós temos carência. O que nós entendemos é que foi uma proposta muito oportunista, pré-eleitoral, e que não vai resolver o problema. Você perguntar, por que não vai resolver o problema? Eu estou ainda tendo SUS. Né? Eu sou professor universitário, sou médico, professor universitário, e atendo meu ambulatório de SUS. E eu fui perguntar para os pacientes, olha, o que vocês são, a favor ou contra? Ah, doutor, nós somos a favor, porque mais médico vai melhorar. E por que vai melhorar? Olha, porque nós temos uma cirurgia marcada, a cirurgia demora 6 meses, com mais médico vai resolver. Mentira, não vai. Porque não está trazendo cirurgião, está trazendo médico para atenção básica. Duplamente mentira, porque os hospitais não estão sendo reequipados, não tem uma tabela aumentada do sistema único para poder viabilizar as santas cargas, então a infraestrutura hospitalar fica péssima. De qualquer forma... Falta também especialistas. E a própria medida provisória cria mais dificuldade, porque não é só trazer médico do estrangeiro. A medida provisória também fala sobre a formação dos profissionais, cria dificuldade para formar o especialista no Brasil. De qualquer forma, uma carreira de médico também não adiantaria nesse sentido, não é? Não seria melhor um programa mais integral, ou seja, de todas as profissões dessa área médica? Olha, o que eu vejo claramente, 3 propostas é o que nós esperávamos que fosse, estamos tratando objetivamente com o interesse de resolver, não só para a eleição, mas para resolver o problema. Primeiro, mais recursos para a saúde. Existe uma emenda trabalhada aqui na Casa de Iniciativa Popular, né, que pede que a União ponha no mínimo 10% da receita corrente bruta. Infelizmente, o relator do Mais Médico também é o relator do financiamento. Eu costumo falar o seguinte, ele é a favor de mais médico e mais impostos, porque hoje está apresentando aqui na Casa, criando um imposto novo para financiar a saúde, que é um absurdo. A receita cresce, mas não tem prioridade. Então, a primeira coisa é financiamento. Segunda coisa, vamos falar sério, levar um profissional para locais longínquos, para periferias da cidade. Se quer esse profissional, vai ter direito às leis trabalhistas, que vai pagar sob o regime de bolsa. Então, por isso que nós defendemos, vamos criar uma carreira de Estado, semelhante a juízes e a promotores. Porque dessa forma, como é que começa um juiz? O juiz começa normalmente nas cidades mais distantes e vai progressivamente indo para os grandes centros, que não é diferente também da Receita Federal. Né? Então, é dessa forma que nós entendemos, olha, paga adequadamente, vamos poder selecionar, porque é por concurso público, em vez de estar levando os piores, é o contrário, nós vamos estar levando os melhores. Né? E também ter ideia que a atenção à saúde se faz, primeiro com infraestrutura. Né? Tem médico desse programa Mais Médico que está atendendo em escola. Então, tem que criar um mínimo de uma infraestrutura, né? Adequação sanitária e também equipe multiprofissional. Né? Nós precisamos de vários profissionais que atuam no setor para poder prestar uma boa assistência para você. Agora, o senhor disse também que os recursos da saúde estão sendo retirados, cerca de R$1,5 bilhão de reais, enquanto estão aplicando nesse programa Mais Médicos. De que forma que isso está acontecendo? Não, na verdade, eu falei uma coisa mais grave ainda, Regina. É que eu não consigo entender. Você que está em casa, ajuda a gente a entender.
né, o governo emite uma medida provisória. Até o dia de hoje, que nós estamos gravando, medida não foi aprovada. Faz um convênio com a OPAS com Cuba. Chegaram 4 mil médicos. Já pagaram adiantado por 15 mil médicos 3 anos. 3 anos adiantado. Já pagaram 3 anos adiantado por 15 mil médicos, $1,5 bilhão que pagaram adiantado. Eu queria saber por que você vai pagar adiantado. Você nem sabe se a medida provisória vai passar. Com certeza vai. A força do governo é desproporcional. Mas é estranho, né? Pagar adiantado. O que leva alguém a pagar adiantado uma prestação de serviço que ainda não foi feita, né? Deixo para você em casa essa dúvida. Eu, particularmente, já tirei minhas conclusões, mas você em casa talvez possa também tirar as suas. Agora, como ainda não foi aprovada no Senado, você acredita mas que... o dinheiro já foi enviado. Espero que não retorne, né? Mas tudo bem. Você acredita que ainda há chance de ser mudada a MP lá no Senado? O senhor chegou até a apresentar uma emenda para que o governo fosse responsabilizado por tudo que acontecesse, né, efetivamente, pelos médicos, e não foi aprovada, é claro, aqui na Câmara. Queria saber se o PSD pretende apresentá-la no Senado. Olha aqui que importante, o que a Regina acaba de falar. Nós já apresentamos uma emenda, porque no texto, eles já alteraram o texto inicial. E o texto novo fala que agora esses médicos que vêm de fora não precisam mais registrar nos conselhos de medicina. Isso para mim é uma gravidade absurda, porque também, né, já tem deputado aqui na carga falando, olha, se médico mal formado pode exercer, advogado mal formado também pode, farmacêutico e assim por diante. Quer dizer, comece a tirar dos conselhos esse poder de estar fazendo a fiscalização na profissão. Talvez é um processo inicial. Mas o que a medida fala? Olha, retira dos conselhos e agora quem vai registrar é o Ministério da Saúde. O que nós estamos tentando falar é o seguinte, se o Ministério quer assumir a responsabilidade pelo registro, ele também tem que assumir a responsabilidade pelos atos desses profissionais que eles vão registrar sem ad referendo do Conselho de Ética que nós temos ou das nossas sociedades de especialidades. Sim. Agora, nesse caso, o governo está alegando que o número de médicos que nós temos pela população é muito abaixo de países como a Argentina e outros no mesmo nível socioeconômico a gente. Teria uma outra solução para realmente efetivar, aumentar esse número de médicos a curto prazo? Regina, o que é importante? Eu tenho muito medo das meias-verdades. Né? O que é meia-verdade? Se você falar, olha, falta um médico nas periferias das grandes cidades. É verdade? É verdade. Falta um médico nas cidades mais distantes. É verdade? É verdade. Mas o que ninguém fala é que não existe, né, uma estrutura para estar levando esses profissionais. Não existe uma carreira para estar levando esses profissionais. O próprio Ministério da Saúde vem na Comissão de Saúde aqui da Câmara e fala a relação de trabalho desses profissionais é precária. Praticamente não existe. Então, o que nós entendemos? Existe concentração. Eu moro, por exemplo, numa cidade do interior do estado de São Paulo, que tem a proporção de um médico para cada 120 habitantes. Talvez uma das maiores que nós temos no continente. Uma das maiores. E nem por isso também os problemas estão resolvidos. Então, não é só o número de médicos. Aqui, Brasília, também tem isso. Um médico para cada 120, 130. Vai ver como é que está a saúde pública de Brasília. Então, o problema não é só o número de médicos, o problema é estrutural. E nesse problema estrutural, nós temos que tomar medidas de gestão efetiva, junto com recursos financeiros, para estar melhorando. Por isso que, volto a insistir, se nós tivéssemos uma política de recurso humano, uma carreira de Estado, nós fizemos essa proposta na comissão. Eu garanto 100% das localidades que falarem onde existe falta de médicos, nós garantimos, estamos colocando médico de qualidade. Então, isso daí que é importante. Enquanto não tiver política de recurso humano, enquanto não acabar com a corrupção e o desvio que existe de verbas, enquanto não tiver uma política pública adequada, não adianta só estar alterando o número de profissionais. Isso não vai resolver o problema. Ajuda? Ajuda, mas não resolve. Tá ok, deputada Elísio Paiva. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Só para lembrar, o Palavra Aberta também pode ser acessado pela internet no www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.